Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma API de consulta, edição, criação e exclusão de livros do zero, e vou te mostrar ainda como você pode consultar essa API usando a ferramenta gratuita chamada Postman agora aqui neste vídeo. Então, para você começar aqui, eu preciso que você tenha duas ferramentas instaladas no seu computador. O primeiro é o Python, que é a linguagem de programação que nós iremos utilizar, e depois o VS Code, que é o editor de código. Se você não tem nenhuma delas, vou deixar para vocês o link na descrição esse vídeo aqui, onde eu mostro como você pode fazer a instalação bem rápida dos dois. Com o Python e VS Code instalado, o próximo passo agora é ter o Postman. O Postman te permite fazer requisições e consultar APIs de forma gratuita. Então entre no Google aí e pesquise por Postman. Vamos entrar aqui, pesquisar Postman, e depois clicar no primeiro link. Você pode clicar aqui para baixar. Você pode selecionar a versão de acordo com o seu sistema operacional. Eu tenho aqui o Windows, então vou pegar, fazer o download, clicar em download Windows 64 bits e fazer o processo de instalação. É bem simples, só clicar próximo e abrir a ferramenta, certo? Ok, com as três ferramentas instaladas, nós podemos agora de fato criar uma API. Eu quero que você crie aí uma pasta na sua área de trabalho. Eu já até fiz isso aqui, tá? Você pode criar uma pasta, eu chamei ela de API com Python. Isso porque eu vou agora abrir o VS Code, então pode abrir o VS Code comigo aí, VS Code, dar um Enter. E aqui dentro eu vou maximizar o VS Code, nós iremos clicar nessa setinha aqui, depois ir em File, o arquivo, e depois Open Folder ou abrir pasta e selecionar a pasta, que no caso seria a API com Python. Beleza, nós já podemos agora começar a codar, e para isso eu vou criar aqui um arquivo Python. Para criar um arquivo Python, posso clicar aqui e digitar o nome, então app.py, que é a extensão desse arquivo. E aqui, quando você quer criar uma API, nós temos que pensar em 4 etapas principais, que são essas daqui. Nós temos que ter um objetivo, deixa eu colocar isso aqui em comentários. Nós precisamos de um objetivo, nós precisamos de um URL base, um endpoint e quais recursos nós queremos disponibilizar. Como assim? Isso porque um API basicamente é o quê? É basicamente um lugar para disponibilizar recursos e ou funcionalidades. Esse basicamente, isso de forma geral, é a explicação sobre o que é uma API. Então, como você vai querer disponibilizar recursos ou funcionalidades, nós temos que definir esse objetivo. Então, no nosso caso especificamente, nós iremos criar um API, tá? O nosso objetivo será criar um API que disponibiliza a consulta, criação, edição, exclusão de livros, certo? O URL base é o local para o qual nós estaremos fazendo as nossas requisições. Por exemplo, no nosso caso ele será o localhost.com, certo? Porém, quando você compra um domínio e tem uma API hospedada, você teria algo como, por exemplo, vamos chamar aqui, por exemplo, youtube.com/API, e que você teria talvez alguns locais onde as pessoas podem chamar suas APIs. Porém, como nós vamos fazer algo gratuito inicialmente, ele será aqui hospedado dentro do nosso URL base chamado de localhost.com, certo? Na verdade, somente localhost. E eu já vou te mostrar um pouco mais sobre isso. Os endpoints são quais são os verbos, ou seja, quais são os tipos de funcionalidades que eu vou disponibilizar no meu API. No nosso caso, como eu já disse aqui, como o meu objetivo é criar uma API que disponibiliza a consulta, criação, edição e exclusão, nesse caso eu estou falando de quais locais eu vou estar disponibilizando para acesso. Eu quero disponibilizar o localhost/livros, onde eu possa consultar, ok? O nome disso aqui é o get. Eu quero disponibilizar um localhost/livros indexado de ID, onde eu vou fazer um get com ID, ok? Onde eu vou fazer um get com ID, ou seja, eu quero obter todos os livros. Aqui eu quero obter um livro específico. Eu vou disponibilizar também o localhost/livros/ID para modificação, ou seja, eu quero ter a possibilidade de modificar um livro. Então o nome desse verbo é o verbo put, ok? E finalmente eu vou fazer a mesma coisa, só que para delete. Para delete, que quer dizer deletar. Ou seja, através desses endpoints, eu estou disponibilizando uma forma de obter todos os livros, de obter um livro por ID, de alterar um livro por ID e, finalmente, de excluir um livro por ID, certo? Só adianto do futuro para falar que eu esqueci de colocar aqui também o post, ok? Que seria um endpoint onde você pode criar novos livros, tá? Então eu não coloquei aqui, mas ele deveria existir aqui também. O nome disso é endpoint, ou seja, o endereço que a pessoa tem que digitar e chamar através de uma ferramenta como o Postman, que é essa ferramenta aqui, que nós vamos falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco, para fazer algum tipo de operação, seja obter, que é o get, seja obter por ID, que nós também usamos o get, seja uma alteração, que no caso é o put, e seja uma exclusão, que no caso é o delete, certo? Deixa eu colocar isso aqui em um formato de comentário também, então vou selecionar tudo, apertar Ctrl+C. Ok, já tenho meus endpoints, e finalmente quais recursos eu quero disponibilizar. Você pode tanto disponibilizar uma funcionalidade, como um recurso. Então quais recursos serão disponibilizados no nosso API? Livros, basicamente
Esses são os recursos, certo? Então, depois dessa explicação, nós já podemos agora, de fato, criar uma API. Para criar APIs dentro do Python, eu recomendo que você use o Flask, que é uma das formas mais simples de você criar uma API hoje, dentro das outras opções, como, por exemplo, o Django. Porém, o Django é um pouco mais avançado, eu recomendo que você comece com o Flask. Para utilizar o Flask, você pode abrir o terminal, então abre aí o CMD ou terminal no seu computador e digite pip install Flask. Esse comando só vai funcionar se você tiver feito a instalação do Python e feito corretamente. Se você não fez, isso aqui não vai funcionar, vai dar um erro. Se está dando algum erro, você não fez a instalação correta, veja o vídeo na descrição, onde eu ensino como fazer a instalação do Python. E lembrando também que no Mac ou Linux você tem que rodar o comando pip3 e não somente pip, certo? Ok, vou dar aqui um Enter para instalar. Já fez a instalação, eu posso fechar aqui. Ok, então para criar a nossa primeira API, vamos aqui fazer a importação da biblioteca que nos permite fazer isso. Vamos fazer aqui um from Flask import Flask, que é o nosso servidor, JSONify, que é o que nos permite retornar no formato JSON, que é o formato esperado dentro de uma API, e finalmente o request, que nos permite estar acessando os dados que estão vindo e indo dentro das nossas requisições. Beleza. Para criar um aplicativo Flask, o nosso servidor, que estará hospedando essa API, você pode fazer o seguinte, Flask abre e fecha, underline, underline, name, igual a Flask, igual a app. E basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu estou criando uma aplicação Flask com o nome do arquivo atual. E agora nós precisamos de uma fonte de dados, tá? Quais serão, onde estarão aí nossos livros de fato? Eu vou fazer de uma forma bem simples aqui, que é simplesmente armazenar dentro de uma lista de dicionários dentro do Python. Você poderia fazer isso com arquivo, mas eu quero começar de uma forma simples para que vocês possam expandir depois, certo? Então para começar aqui, vamos criar aqui uma lista de dicionários. Então a lista, então a livros igual a abre e fecha colchetes para criar uma lista, e aqui eu vou criar uma abre e fecha chaves para criar um dicionário. Dentro desse dicionário eu vou dar um Enter e nós iremos criar primeiro algumas propriedades que cada livro deve possuir. Por exemplo, o ID, eu vou colocar aqui o ID de 1, então você coloca uma chave dentro de aspas, depois 2 pontos e o valor que você quer. Vírgula, a próxima propriedade, então nesse caso eu vou chamar de título. Então para o título eu vou copiar aqui um título de um livro que eu já gostaria de adicionar, eu vou colocar ele entre strings, então aqui está o livro. Vamos colocar agora o nome do autor, então vamos colocar aqui mais uma propriedade de autor, e aqui eu vou copiar o nome do autor, que é o J.R.R. Tolkien. Ok, já tenho aqui um livro, eu vou agora criar mais alguns aqui, então para que nós possamos ganhar tempo, eu vou só colar aqui os outros dois que eu já tinha preparado para essa aula, vamos colocar aqui. Então nós temos agora aqui 3 livros, certo? Cada livro tem um ID, um título e um autor. Então agora nós temos que criar uma API que nos permite consultar todos, consultar por ID, depois editar e finalmente excluir, certo? Vamos agora fazer isso da seguinte maneira. O mais simples de fazer aqui é o de consultar todos. Para consultar todos, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, nós precisamos de criar uma função e essa função irá retornar algo. Eu vou criar uma função chamada de obter livros, então obter livros, e você tem que criar uma função para cada API, cada endpoint que você quer fornecer, abre e fecha parênteses, nós não precisamos de parâmetros nesse caso. E agora eu posso fazer um return, JSONify, que nos permite pegar algo e converter para o formato JSON, que é o esperado dentro de uma API. Então eu vou agora e coloco aqui dentro os livros, ok? Que estão esses livros aqui, certo? Só que, para que isso aqui seja considerado uma API, eu preciso decorar ela com a seguinte questão. Eu coloco aqui um @app.route, passando aqui dentro, entre aspas, qual será o endpoint, ou seja, qual é o URL que eu tenho que digitar para chegar naquele local. Eu vou chamar aqui de livros. Ok, já está quase pronto, eu só tenho que agora inicializar essa aplicação, fazendo um app.run, e que eu posso passar dentro dela um port igual a 5000, um host igual a localhost, que é o nosso servidor local, e modo debug igual a true, certo? Se eu fizer isso, nós já podemos agora consultar nossa API. Então vou dar aqui um play, e já diz aqui que nós estamos rodando nesse link aqui. Tanto que se eu clicar aqui, apertar Ctrl e clique, ele vai abrir aqui, tá? Só que ele não vai funcionar por quê? Porque esse endpoint direto aqui de localhost 5000 não funciona. Porém, se eu colocar aqui esse localhost 5000/livros, que é o nosso endpoint, ele irá funcionar. Então se eu volto aqui no navegador e altero para livros, dou um Enter, olha aí, ele já retorna pra gente os livros. Só que fica muito ruim de ver aqui, inclusive por isso que nós temos aqui o Postman. Então, com o Postman, você pode abrir o Postman aí, pode fechar qualquer janela extra que abrir, e assim que você chegar nessa janela aqui, você pode clicar no maisinho, selecionar Get, colar esse link aqui, que é o localhost 5000/livros. E agora, se eu dar deixa eu dar um zoom para vocês aqui, deixa eu ficar um zoom, deixando um pouco maior isso aqui. Eu vou dar um send, e ele vai retornar pra gente aqui o quê?
Se eu maximizar aqui, nós temos aqui dentro os valores foram retornados. Então, todos os seus livros estão aqui, ó. Se você conseguiu chegar nessa parte, digita aqui embaixo get. Então, para ficar bem claro aqui, o que acabou de acontecer? Nós acabamos de criar uma aplicação que roda no meu localhost na porta 5000, ou seja, nós temos um endereço específico para a nossa API rodar. E quando eu coloco esse barra alguma coisa aqui, eu estou acrescentando isso ao final do meu link. Como assim, John? Não entendi nada. Se você olhar aqui, quando você roda o servidor, ele te mostra esse endereço aqui, certo? Nós temos aqui esse endereço. Quando eu pego e coloco aqui que a minha rota será o barra livros, isso quer dizer que eu estou adicionando essa rota barra livros ao final desse link aqui. Ou seja, agora eu teria aqui um barra livros, certo? Esse será o meu link completo. Então, agora eu sei que eu tenho que fazer uma requisição para essa rota. Só que, para que isso aqui fique mais específico ainda, é importante que você venha aqui e coloque o methods igual a, abre e fecha colchetes, e especifique que você quer aceitar apenas o método get. Ok? Methods, escrito assim, methods. Okay? Porque agora eu estou especificando que eu quero que somente o método get seja aceito aqui dentro dessa requisição. Então assim, eu garanto que somente o método get seja utilizado, tanto que se eu voltar aqui agora e mudar para, por exemplo, um post, tentar dar aqui um post, o que vai acontecer? Ele vai dizer que não vai funcionar, tá? Até porque isso não é permitido nesse caso. Então, para continuar aqui, vamos agora fazer uma forma de consultar por ID. Como que eu poderia consultar uma informação de um livro por ID? Nesse caso, eu vou criar aqui uma nova função, vou chamar ela de def obter livro por ID, onde eu vou receber aqui um ID como parâmetro, certo? E aqui dentro, o que eu vou fazer para poder obter esse ID? Como que eu vou, de fato, consultar um livro de acordo com o ID dele? Nesse caso, você pode iterar, ou seja, você vai passar por todos os livros aqui e verificar a cada vez que você passa por um livro, se o ID daquele livro atual é igual ao ID que foi passado. Ou seja, se eu passei o ID 2, ele vai verificar cada um dos itens, e se por acaso aquele item que ele está passando naquele momento for com o ID 2, ele irá retornar para a gente aquele livro, certo? Então, como que eu posso fazer isso? Eu faço um last repetição. Então, for livro em livro, dois pontos. Como que eu faço para verificar o ID de um livro? Nesse caso, eu posso pegar aquele livro atual e dar um get na propriedade ID. Como assim, eu não entendi nada? Quando você faz isso aqui, você está entrando aqui dentro e procurando pela propriedade com o nome de ID. Qual a propriedade com o nome de ID? No caso, é essa propriedade aqui. E quando eu faço isso, ele retorna para mim o valor que está dentro daquela propriedade, que nesse caso aqui do primeiro livro é 1. Ou seja, se eu pesquisar aqui pelo livro 1, ele vai retornar para mim aqui o livro 1, porque agora eu vou fazer uma condicional. Então, if o livro, o valor que estiver dentro desse ID for igual ao ID que foi passado aqui em cima, que é por isso que eu estou colocando aqui um parâmetro, eu vou retornar esse livro. Então, return JSONify livro, certo? Simples assim. Então agora, para que isso aqui funcione, eu preciso criar a rota. Então para criar a rota, eu posso fazer aqui um @app.route, passando aqui que eu vou chamar a rota barra livros, barra, e agora eu vou colocar maior que, menor que, maior que, e aqui dentro eu coloco que o tipo é int, dois pontos, e a palavra-chave será id. O que eu acabei de fazer aqui? Eu estou especificando que eu espero um número inteiro, e esse número inteiro será identificado como a palavra-chave id. E por esse motivo, quando a pessoa passa um valor aqui, ele será passado para a minha função, porque na função também espero um parâmetro com esse mesmo nome, que é id, certo? E agora, para garantir que eu receberei apenas o método de consulta, ou seja, o método get, eu especifico aqui mais uma vez que methods é igual a, abre e fecha parênteses, get, certo? Vamos dar aqui um play. Ok. E agora eu vou colocar aqui livros, dar um get para ver se o livro está funcionando normalmente. Ops, vamos colocar aqui um get, na verdade, né? Get, ok, consigo pesquisar todos os livros, mas se eu quero, por exemplo, só o livro aqui do Harry Potter, que no caso é ID2, eu vou colocar aqui o ID2 e vou dar um get. O que vai acontecer? Ops, um pequeno erro aqui, pessoal, eu esqueci de escrever livros, aqui, faltou livros aqui no plural. Deixa eu rodar mais uma vez. Então agora, quando eu rodo esse código, nós temos aqui somente o livro do Harry Potter sendo retornado, certo? Então aqui você já conseguiu fazer a parte 2. Se você conseguiu fazer a parte 2, digita aqui parte 2. Ok, só temos agora que editar um livro. Para editar um livro, você pode fazer da seguinte forma. Vamos criar aqui uma função chamada editar livro por
ID, porque você tem que editar um livro por vez, certo? Eu vou receber aqui um ID. Então aqui para editar um livro, você tem que pensar que você estará recebendo a informação do usuário, e você precisa depois usar essa informação. Para obter a informação que foi enviada do usuário para o nosso API, você pode fazer um request.getJSON. Isso irá retornar as informações que foram enviadas do usuário para o nosso API. Eu vou guardar essa informação em uma variável chamada de livro alterado. E agora eu vou iterar, ou seja, eu vou passar sobre cada um desses livros e vou identificar qual é o livro que eu preciso de alterar. Para fazer isso, eu tenho que saber duas coisas. Eu tenho que saber o índice daquele livro para que eu possa alterar ele, e eu preciso saber o ID daquele livro para que eu possa alterar o livro correto. E para fazer isso de uma forma bem simples no Python, você pode fazer o seguinte: for índice, vírgula, livro in enumerate, ou seja, eu vou enumerar os livros, dois pontos, enter. Quando eu faço isso, eu tenho aqui tanto o índice dessa lista de livros, como também o livro individual em si. Então agora eu vou verificar primeiro se o if livro.getID é igual ao ID que foi passado, ou seja, estou fazendo aqui o mesmo processo de verificar se o ID atual é o ID que foi solicitado. Se for este o caso, eu vou fazer o seguinte. Dois pontos, enter. Eu pego os livros, indexado do índice que nós estamos atualmente, ponto update, ou seja, eu vou atualizar ele com o livro alterado, ou seja, eu pego a informação nova e coloco aqui dentro da informação antiga. Então eu faço aqui, eu pego o livro, indexado do índice, ou seja, se eu peguei aqui o índice 0, eu estou pegando esse índice aqui e vou alterar o que estiver aqui dentro de acordo com a informação que for passada na nossa requisição, que eu já vou te mostrar aqui agora como fazer isso. Com essa informação alterada, eu posso retornar para o usuário a informação que acaba de ser alterada. Então, return, JSONify, pega aqui o livro indexado do índice que nós temos atualmente, certo? Ok, então para finalizar aqui, nós só temos que definir que isso aqui será um endpoint, então eu posso fazer aqui um app.route, onde nossa rota será livros barra menor que maior que int, que receberá um ID, ok? Porém, eu vou especificar que eu quero receber apenas os métodos do tipo, e aqui eu vou colocar o método put, que é o método que nos permite estar alterando a informação, certo? Então vamos agora rodar esse código, dar aqui um play. Ops, faltou aqui uma barra para iniciar. Vamos dar aqui um play mais uma vez. Beleza. Então agora eu posso voltar aqui. Eu vou dar aqui um get em livros para que nós possamos ver quais livros nós temos disponíveis. Eu tenho aqui esses três. Vamos imaginar agora que eu quero alterar esse livro aqui, o Hábitos Atômicos. Eu vou selecionar aqui, copiar ele para que eu possa ter essa estrutura. Nós estamos agora em alterar de get para put, porque eu quero alterar. Eu vou em body, clicar em raw, depois de text eu vou alterar para JSON, vou colar aqui dentro. Então agora vamos dizer que eu quero alterar o nome de hábitos atômicos para hábitos gerais, certo? Para que eu possa de fato fazer essa requisição, eu tenho que especificar aqui qual é o livro que eu quero alterar, porque lembre-se, nós estamos alterando por ID. Então eu vou colocar aqui que é o ID barra 3, porque o nosso livro tem o ID 3, certo? Então agora quando eu faço a requisição, vamos dar aqui um put. Ele fez a alteração com sucesso e eu posso confirmar fazendo aqui um get para todos os livros. Eu vou apagar aqui e dar um get para todos os livros e você pode ver que ele mudou de fato o nosso livro aqui, certo? Então finalmente agora, nossa última alteração. Então na verdade, pessoal, acabei esquecendo aqui de colocar o nosso método de criar, tá? Nós não colocamos isso ainda, vamos fazer isso aqui agora, que é um incluir novo livro, ok? Que vai receber aqui nenhum parâmetro. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte, vou fazer um request.getJSON, pego isso e coloco em uma variável chamada de novo livro. Depois eu simplesmente pego um livros.append e adiciono esse novo livro, certo? E depois eu retorno aqui para o usuário todos os livros. Então return JSONify, passando aqui os livros. Então bem de boa para fazer essa parte de criação. E aqui eu tenho que definir que nossa rota será app.route, onde eu chamo aqui um barra livros. E eu irei aceitar apenas os métodos do tipo post, okay? Que é o método que nos permite criar algo. Então, vamos dar aqui um play. Vamos fazer aqui uma nova requisição. Então deixa eu copiar esse link. Vamos aqui nova requisição, alterar para post. Vamos colar aqui dentro, barra livros. Eu vou entrar em body, depois raw. De text eu vou mudar para JSON. E aqui dentro eu vou abrir e fechar chaves. E vamos colocar aqui algumas informações. Vamos colocar primeiro aqui o ID, entre aspas, duplas. Então o ID será igual a 4. O nosso título, será igual a um grande livro, vírgula, e o nosso autor
será, por exemplo, eu mesmo, Jonathan. Ok, vamos dar aqui um send. E pronto, você pode verificar que ele já criou aqui um quarto livro, certo? Nós temos aqui agora 4 livros na nossa biblioteca de livros. Beleza, então agora a última questão é de excluir um livro, que também é bem tranquilo. Para excluir um livro, você pode fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um def excluir livros, que vai receber um ID. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Nós temos que agora iterar, ou seja, passar sobre todos os livros existentes e excluir de acordo com o seu ID e índice. Para fazer isso, você pode fazer um for índice e também ID e também livro em enumerate, ou seja, eu vou enumerar todos os livros. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Se, então, if livro.get id for igual ao id que foi passado, ou seja, se o id está igual, se o id do livro é igual ao id que foi passado, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma exclusão de livros indexado de índice. Quando eu faço isso, eu acabei de excluir aquele livro de acordo com o índice dele. E agora, como eu já fiz isso, eu vou retornar para a gente aqui todos os livros existentes para que eu possa confirmar que ele foi de fato excluído. Então, return de sonify de livros, certo? Para que isso aqui se torne um endpoint de fato, eu coloco aqui um app.route, passando aqui barra livros, barra menor que, maior que, int 2.id, quer dizer que eu vou receber apenas um parâmetro id, que é do tipo inteiro. Porém, eu quero especificar que os métodos aceitos, então methods, serão apenas igual a delete. Ok, deixa eu dar aqui um play. Beleza. Então agora eu vou alterar aqui de post para delete. E eu vou alterar o livro número 1. Então, livros indexado de 1. Ou seja, qual que é o ID 1? É o Senhor dos Anéis. Então, deixa eu dar aqui um delete. Que ele deletou. Para confirmar que funcionou, eu vou dar aqui um get em livros. E se eu maximizar, você pode ver que o Senhor dos Anéis não está mais aqui. Certo? Então, pessoal, eu vou deixar o código dessa aplicação aqui na descrição, mas lembre-se, isso aqui foi uma forma de você ser introduzido a APIs. Normalmente você vai ligar isso aqui a um banco de dados, porque é uma forma muito mais segura, e tudo que você faz aqui, quando você usa um dicionário, você está usando a memória do Python, ou seja, no momento que você fechou o programa, você perde, você não tem persistência de dados. Mas eu queria te mostrar de como que é fácil fazer a criação de uma API usando poucas linhas de código em Python. E se você gostou desse tutorial e gostaria de aprender mais, não esqueça de se inscrever nesse canal e deixar aqui um gostei nos comentários, porque isso ajuda pra caramba. Aí, se você quer continuar aprendendo comigo, recomendo que você faça meu curso de lógica de programação, que vai te ajudar a sair do zero em poucas horas.